Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Fermento em Pod gravando aqui diretamente do Campinas Innovation Week 2025, nesse espaço da IMA, cedido aí pela IMA, para a gente fazer essas gravações. E a gente convidou aqui para bater um papo conosco a Giordana Flor e a Gabriela Amaral. A Giordana, que é da GM, General Motors, e a Gabriela, que é da Anshan. Eu estava comentando com ela, bom trabalho que a Anshan desenvolve nesse network com as empresas e com o mercado, B2B, B2C, ou seja lá o que for, né? Muito obrigado pelo trabalho da Anshan. Obrigada a vocês. Vamos lá, Giordana. Principalmente vamos falar da GM, né? Eu estava comentando com a Giordana até que eu sempre gostei da marca GM, né? Então, que a GM, pelo que eu tenho visto, tem modernizado muito o design dos seus carros, né? E o que vem incorporado de inovação nos carros da GM, então, agora, Giordana? Não sei se é isso que você vai poder falar, mas... Não, com certeza. Vim aqui para falar de duas coisas que eu amo, que é inovação e sustentabilidade. Pronto, né? Então estamos em casa. Estamos em casa. E a GM, a gente tem se posicionado cada vez mais como uma empresa de tecnologia, né? Porque é isso que os nossos carros trazem hoje. Muita tecnologia embarcada, uma direção segura, direções semi-autônomas, conectividade. Então, hoje a gente tem o OnStar. Então, o seu carro ali, você entra, você já está conectado à internet, você tem um assistente pessoal OnStar que pode falar com você. Então, a gente está nessa jornada, né, de trazer opções para os nossos consumidores cada vez mais tecnológicas, seguras e sustentáveis, com certeza. Legal. Fora a perfumaria, o que eu chamo de perfumaria? É plugar aqui, plugar ali, escutar música, fazer segurança. O que traz de segurança? A gente conhece, por exemplo, algumas marcas como a Volvo, por exemplo, a gente fala Volvo falou em segurança. O que a GM tem embarcado de segurança nesses carros, com essa tecnologia, assim? Legal. A gente fala que a gente vai muito além do compliance, né? Então, além de atender todas as normas brasileiras de segurança, a gente tem as tecnologias de semi-automação. Então, hoje, muito dos acidentes de trânsito que a gente vê é causado por erro humano, né? Então, hoje você entra num veículo Chevrolet, você já tem toda a assistência de direção. Então, os avisos laterais de ultrapassagem, a frenagem semiautomática, uma coisa que você pode habilitar no seu carro. Então, a gente está desenvolvendo cada vez mais essas tecnologias, né? E por isso que a gente acredita num futuro que a gente fala que é um futuro zero emissões, zero acidente e zero congestionamento. Aí, para chegar nesse zero acidente e zero congestionamento, são as tecnologias embarcadas, semiautomáticas, que vão trazer mais segurança, vão evitar acidentes. Já tem na linha da GM aquela direção autônoma lá que você solta o carro e vai embora? Muito boa essa pergunta. A gente tem nos Estados Unidos, a gente chama Super Cruise, o nosso. Então, você consegue dirigir sem as mãos. É uma experiência incrível. Mas no Brasil, a legislação ainda não permite. Olha que interessante, né? Então, a gente tem que trabalhar muito também com os governos para entender e regulamentar, né? Claro que precisa ser seguro, né? Mas no Brasil ainda carece dessa regulamentação. Então, a gente não tem o Super Cruise no Brasil, mas já tem nos Estados Unidos. E com certeza, é mais fácil para trazer, né? Em breve pode chegar aqui. E de lançamentos, ou não sei se é da sua área, de lançamentos mais recentes que a GM tem trazido, quais são? Claro, esse ano a gente está com duas super novidades, que a gente já deu spoiler aí na mídia. A gente está lançando o Spark EUV, que é um carro, um elétrico compacto urbano. Tá incrível esse carro, então a gente já lançou, se vocês buscarem aí nas redes, já tem foto dele. A gente já lançou para mídia, mas ainda falta o lançamento oficial nas concessionárias, que vai ser muito em breve. Então procurem aí o Spark EUV. E até o fim do ano também chega a Captiva elétrica. Então, a gente está super focado em trazer novidades aí pro mercado. Mas a GM já tem um pequeno porte, um carro pequeno elétrico. Já no temos. mercado, A gente tem a Blazer elétrica. Tem a Blazer já elétrica? A Blazer tá fenomenal. Você mesmo? Que gostava da Blazer. Eu tive. Meu primeiro, eu estava falando, meu primeiro carro assim, maior, mais SUV, foi uma Blazer. A Blazer elétrica, verde escura. Câmbio manual. A gente tem a Equinox elétrica também, já no mercado. E o Bolt. Bolt, isso. Porque tem um amigo que tem esse carro. Bolt. Exatamente. Que é o menorzinho. O que eu dirijo, é o Bolt. É um elétrico compacto também. O Bolt, você sabe que faixa tá no mercado de venda? Não? Olha, eu vou ficar te devendo essa informação.
mas a gente está investindo cada vez mais na Blazer, na Equinox e no Spark, porque ele vai ter uma tecnologia nova de bateria. Então, isso que eu pergunto, já é com tecnologia nova? Já. É a bateria, a Blazer e a Equinox é a Ultium, que é a plataforma patenteada da GM de baterias. E a gente anunciou muito recentemente, mês passado, também investimentos numa nova linha de baterias, um novo tipo de tecnologia que chama IRM. E com essas tecnologia que a GM está sendo pioneira nos Estados Unidos em investir, a gente prevê conseguir aumentar a autonomia dos veículos elétricos e também o preço, né? Que isso é super importante para o mercado brasileiro. A gente conseguir, com a tecnologia, reduzir o preço. Legal. E da Anshan, o que a gente tem de novidade aí na Anshan trazendo para a gente aí? A gente tem bastante coisa, né? Bom, eu estou no Hub de descarbonização, né? Outro assunto que nós vamos falar, você também comentou sobre isso. E até por isso que a gente está aqui em conjunto, parceria, né? Fizemos um painel agora lá fora. Dentro da Anshan, o Hub ele é um braço ali de inovação, então nós estamos embaixo da área de inovação. Na Anshan a gente tem mais de 3.500 empresas associadas, da qual a GM também faz parte, é uma empresa associada e está em namoro aí com o Hub, né, em conversas constantes aí para aproximação. Nossa área de inovação, a gente faz muitos programas, muita capacitação de inovação, ajudando essas empresas associadas, então é bem bacana, né? E esse projeto de descarbonização que você comentou, e depois nós vamos falar da GM na verdade, ela é uma área, né? Nós temos hoje 10 empresas associadas, assim, que a gente chama de mantenedor do Hub hoje, empresas multissetoriais, então a gente tem JLL, Latam Airlines, Bayer, ArcelorMittal, CTC, Tecnosulfur, UI, a Ernst Young, recentemente o Banco BV entrou também, então o Citibank, várias empresas e cada uma com suas dores, com os seus temas, né, olhando ali para a descarbonização. Então, a gente faz tanto projetos individuais com essas empresas, olhando para essas dores, quanto projetos em conjunto, como um programa de descarbonização, por exemplo, que é uma capacitação que a gente dá, a GM está participando também desse programa, para os fornecedores e os colaboradores. Então, é basicamente isso. Quando vocês colocam descarbonização, o que é esse... O nome dá para entender o que é, mas qual que é a efetividade desse trabalho? O que é essa descarbonização? Você pode até me complementar também, mas é a redução das emissões, né? Então, por exemplo, da ArcelorMittal, que ela é uma grande poluidora, né? Eles estão tentando reduzir, então substituir o carvão, por exemplo, que é algo que eles utilizam muito e emite, né? O CO2, então as empresas estão preocupadas em como elas vão diminuir essa emissão e como os fornecedores delas também vão fazer isso, né? Porque para a empresa ela ser net zero, como é chamado, precisa ser toda a cadeia, então não é só a empresa, né? O fornecedor também. Acho que você também pode complementar um pouco dentro do seu setor. Exatamente. Quando a gente fala de descarbonização, é dentro da ótica de gases do efeito estufa e mudança do clima. Então, cada empresa tem os seus compromissos, além de compromissos com a legislação também. Então, o Brasil acabou de votar o mercado de emissões de carbono brasileiro, então a gente vai ter uma regulamentação aqui sobre emissões de carbono. Então, todas as empresas aí têm os seus planos para sair na frente nisso e buscar tecnologias limpas, né? Como é o caso do veículo elétrico, que a gente ficou falando bastante aqui. Então, mas isso envolve na área da produção, enquanto indústria, dela descarbonizar, enquanto os produtos que ela coloca no mercado. É tudo. A gente chama que é do berço ao portão, né? Então, tem as emissões diretas da indústria e as emissões indiretas, que aí abrange toda a cadeia, e o uso do produto, né? Então, se eu fosse um produtor de geladeira, a energia elétrica que você consome na sua casa também seria uma emissão indireta minha, né? Então, é assim que funciona. Se for Por isso que é complexo. É uma cadeia, né? É uma cadeia se gigante. For hidrelétrica, menos, né? Mas se for de carvão, que não é o nosso caso, mas isso aí. É maior também. E, por exemplo, nos veículos, qual é a inovação que se trouxe para evitar mais a emissão de CO2? Legal. Então?
A gente tem várias tecnologias e opções para descarbonizar a mobilidade. Começa lá no veículo flex, né? Então, o veículo flex é uma inovação brasileira. A gente é o único país que tem o biocombustível em escala, né, aqui. Então, o etanol, ele reduz bastante as emissões quando comparado à gasolina. Então, é bem mais baixo, né? É bem mais baixo. Ele solta água pelo escapamento, né? E depois a gente vai para os veículos eletrificados, que é a grande transformação que o setor automotivo está vivendo. Aí dentro de eletrificados você vai ter o 100% elétrico e também você vai ter os híbridos, né? Que a General Motors também está investindo nessa tecnologia aí que a gente entendeu que o consumidor quer também esse tipo de veículo. Então, essa é a grande transformação. Então, mas essa grande polêmica que a gente tem sobre os carros elétricos não poluem. Até a página 2, como diz o outro. Por quê? Para produzir essas baterias, o que se consome de água e matéria-prima e material para se produzir bateria, diz que às vezes nem compensa, é mais fácil ter um carro normal a combustível do que ter um carro elétrico. A gente tem que Será fazer que uma vem análise. uma produção de bateria menos poluidora, vamos dizer assim, menos degradadora Eu acho que, como de ambiente? tudo, tem que ser uma produção responsável. É o que a gente defende, assim. Mas a análise, ela precisa ser muito profunda. Não dá para ser uma análise superficial nesse momento, porque a gente está falando de toda uma cadeia, né? Então, o carro convencional, ele tem o seu impacto, o carro elétrico vai ter o seu impacto também. E comparar os dois, são vários aspectos que você tem que considerar. Água, recursos energéticos, reciclagem, né? Então, o que eu posso te afirmar com toda certeza é que com o nosso mais de 100 anos de história aqui, né, como empresa, a gente sempre preza por uma produção responsável. As baterias hoje, a gente tem parceiros para reciclar a bateria no fim de vida. Existem tecnologias e estudos para um segundo uso de bateria, o que é super legal. Então, ela pode funcionar como um power bank gigante, por exemplo, para casa. E aí a gente tem uma frente da GM que chama GM Energy, que ela é somente responsável por estudar essas tecnologias de segundo uso de vida de bateria. E uma coisa muito incrível, falando em tecnologia, que é o que a gente chama de V2X, que é devolver a energia do carro para sua casa. Então, o seu carro, ele vira um power bank mesmo. Então, você pode ou abastecer o seu carro com energia, ou se teve um apagão, algum motivo, você consegue devolver energia do carro para casa no grid. E a GM Energy está atuando exatamente nesse segmento. O que a gente ouve assim dentro da área automobilística, a gente entrevistou até uma época, como é que chamou? César Orniani, que é da Globo, não sei o quê. Ele é totalmente contra carro elétrico, né? Isso. Contra, sim. Ele fala, não, carro elétrico já lançaram uma época, não deu certo, e carro elétrico não funciona. A GM, você pega, por exemplo, a Honda começou, mas segurou um pouco essa onda de carro elétrico. A GM, pelo que você me falou, está bem embarcada Estamos embarcados, com certeza. nessa vibe aí de carro elétrico. A gente é a segunda maior empresa automotiva que mais cresce em vendas de elétricos, né? Estamos embarcados, confiamos nessa tecnologia e acreditamos que ela é o futuro, mas a gente aceita muito a opinião do nosso consumidor. Então, para entender, né? O consumidor dores, no né? centro. A gente está sempre ouvindo o que o consumidor quer, como ele quer se locomover, o que é importante para ele, né? Então, por isso que a gente vem hoje oferecendo uma gama de opções, né? Desde o híbrido, que a gente vai também oferecer no nosso portfólio, ao 100% elétrico, o carro flex, que a gente já tem no nosso portfólio há vários anos. Então, a gente tem as nossas crenças, mas a gente tem escutado muito o que o consumidor quer. Legal. Eu acho que é um constante teste também, né? Eu acho que é isso de escutar o consumidor, é ver o quanto eles estão utilizando, ver as dores, melhorar também o produto que você está entregando ali e descobrindo. Eu acho que é isso, a inovação é isso, né? É você ir buscar, inventar, testar, ver se dá certo. Eu acho que com certeza. É isso que vai. Uma coisa muito legal também, só para complementar, não só das emissões diretas do escapamento ali, a gente também trabalha descarbonizando toda a cadeia, então optando por materiais mais sustentáveis no design do carro, né? Então hoje nossos carros têm um percentual de reciclabilidade altíssimo. Legal. Então essa é uma coisa que a gente observa lá atrás quando o carro está sendo desenhado. Então são
dentro da descarbonização, são várias frentes. Você pode atuar, que você pode claro, atuar. Com diretamente. certeza. Legal. E eu acho que a importância também, vou acabar falando um pouco mais, mas a importância é da conscientização, né? Porque a gente fala muito da descarbonização, a gente fala muito de metas e tal, mas eu acho que é a sensibilização até para dentro da empresa, por exemplo, uma GM assim. Tem que estar no board, Você nossa, tá entendendo? Assim, você tem que usar as peças que são melhores, que vai ser melhor para reciclar. Então, assim, você tem que pensar em todo o ciclo de vida do produto e não só ali nas emissões ou no final, entendeu? Legal, Da entrega. legal. Acho que isso também. Na Anshan, para a gente finalizar, quem está interessado em se filiar à Anshan, é só pelo site? O que tem que fazer? Pelo site, também Pode falar, pode gente. falar, eu pode, acho claro. que Mediante pagamento de pro uma Hub. taxa, pode. É brincadeira. Pro Hub, tem o meu e-mail, né? Eu estou hoje como especialista ali, tem um coordenador também do... E qual é o Hub. site? O e-mail é gabriela.amaral@anchambrasil.com.br. Legal. O site, se você jogar Ancham Brasil, Anshan Brasil, legal. você acha. Perfeito. Eu acho que é isso. Obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado aí pelas dicas e pelo bate-papo nosso. Obrigada aqui. a vocês. Obrigado, viu? Obrigado Muito aí. bom. Prazer. Prazer é nosso. Aí, mais um episódio do Seu Fermento em Pod, aqui diretamente do Campinas Innovation Week 2025. Até o próximo episódio.